quero partilhar uma palavra com você hoje à noite e quero continuar aquilo que nós começamos alguns domingos atrás, quando eu partilhei com vocês uma palavra sobre o significado da Arca da Aliança. Você se lembra dessa palavra? Eu queria recapitulá-la, acrescentar alguns pensamentos hoje e terminar isso no domingo que vem. Eu não vou terminar hoje o que eu gostaria de partilhar. No próximo domingo eu vou pregar novamente e quero completar um pouco esse pensamento sobre a presença de Deus em 3 mensagens. Você se recorda que nós falamos naquela semana, eu comecei a pregação falando que a arca estava presente na casa de 2 pessoas. Ela estava na casa de um tal de Abimeleque, Abinadab, e na casa do Abinadab ela ficou por quanto tempo? Um pouco mais de 20 anos. E não produziu na vida daquela família a presença, porque o significado da arca era a presença de Deus. A presença dele no Velho Testamento era representado pela arca. E aquela arca esteve mais de 20 anos na casa daquele homem, e ela não produziu efetivamente na vida daquela família e daquele homem, diz a Bíblia, absolutamente nada. E nós mencionamos, a partir disso, que nós podemos ter a presença de Deus, e eu vou desenvolver isso um pouco mais hoje, podemos ter a presença de Deus em nossas vidas, e ela não produzir absolutamente nada, ou muito pouco, ou aquém daquilo que a presença de Deus poderia produzir. Então o pastor está dizendo que a presença da arca trazia automaticamente bênção sobre aquele ambiente onde ela estava? A resposta é não. Não. Assim como também a presença de Deus na vida de alguém pode também não produzir o fruto que a presença quer produzir. A presença de Deus pode estar lá e não fazer o que gostaria de fazer. E aí eu mencionei depois um outro personagem. 20 e poucos anos depois, quando Davi se tornou rei, ele vai até a casa deles buscar a arca, e no meio do caminho, um dos filhos do Abinadab bota a mão na arca, um tal de Uzá, e ele morre, e o Davi fica desesperado com aquilo, porque fica com medo da presença, porque a presença mata, e ele ficou preocupado, como é que eu vou levar essa arca para Jerusalém? E aí decidiram deixar na casa de um sujeito chamado Obed-Edom. E ela ficou apenas 3 meses, porque um dos oficiais do Davi foi lá nos ouvidos do Davi dizer: a arca ficou 3 meses na casa do Obed e virou a vida do Obed do avesso. A vida do Obed prosperou, a família dele prosperou, tudo na casa do Obed está mudando. E Deus está trazendo bênção sobre a casa dele. Então eu fiz aquela mensagem falando do contraste que havia entre a presença na casa do Abinadab, que não fez nada durante 20 anos, crente por 20 anos, e não experimentou nada de Deus durante 20 anos, só se tornou crente e não viveu mais nada, era só crente, com a arca lá dentro, que eu falei, de Efésios, para garantir a sua salvação só. Enquanto que Obed, rapidamente, quando percebeu a presença da arca e de Deus na casa dele, tratou de usufruir daquela presença de tal maneira que a sua vida foi revolucionada em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo, o Obed não era mais o mesmo. Por 20 anos, o Abinadab continuou sendo o Abinadab. Por 20 anos, quem era o Abinadab? Era o Abinadab. O que é que aconteceu na vida dele? Nada. O Abinadab de hoje era o mesmo Abinadab de 20 anos atrás. Não aconteceu nada na vida dele. Em 3 meses da presença de Deus na casa do Obed, todos que olhavam para ele já diziam: não é mais o mesmo. A casa dele não é mais a mesma. A vida dele não é mais a mesma.
ele não é mais o mesmo, porque a presença estava ali. Depois eu mencionei que a presença de Deus estava simbolizada no que estava dentro da arca. Você se recorda o que tinha dentro da arca da aliança? Haviam 3 coisas lá dentro: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Essas 3 coisas estavam dentro da arca. E isso também é uma linguagem metafórica, simbólica, daquilo que Deus queria falar sobre a presença dele. E ele diz, então, que a presença de Deus na casa de alguém, na vida de alguém, quer fazer basicamente 3 coisas. São três áreas que o Espírito de Deus, a presença de Deus, quer atuar na vida da pessoa. E que estão representadas nessas 3 coisas: a tábua da lei, o maná e a vara do Arão que floresceu. Essas 3 coisas, rapidamente, eu quero relembrar. A primeira, a presença das tábuas da lei, estão dizendo para nós: Deus tem uma vontade, uma direção expressa na sua palavra para nós. Viver da arca é viver da palavra de Deus. Todo homem pode viver de pão, disse Jesus para o diabo, mas não só de pão. Tem que viver daquilo que Deus tem na sua palavra. Então não há presença de Deus, eu disse naquela noite, não há presença de Deus na vida de ninguém sem a Bíblia. Não dá para viver com Deus sem a Bíblia. Não se aventure a viver uma vida com Deus sem a Bíblia. Você e eu vamos nos dar mal. Não haverá manifestação perfeita, profunda, agradável, boa, desafiadora, transformadora de Deus sem a sua palavra. Está dentro da arca. Está dentro da presença. A segunda coisa que a gente falou naquela noite, você lembra? Foi do maná. Nós precisamos, diz o Senhor, confiar na presença dEle que nos sustenta. Eu cuido de ti. Eu te tomo pela tua mão direita. Ele disse para o povo de Israel: não tema, ó vermezinho de Jacó. Vocês são pequenos, mas eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu me agradei de vocês e vou cuidar de vocês. O maná era dado todo dia. Na sexta se colhia o dobro para poder passar o sábado sem colher. Deus está dizendo: não vai faltar nada para ti. Tudo que for necessário para que tenhas uma vida piedosa, uma vida agradável aos olhos dEle, e que for necessário para herdares a tua salvação, não vai te faltar. Quem disse isso? O Senhor que disse isso. Eu estou citando 1 Pedro. Pedro disse: tudo que for necessário para você viver uma vida piedosa e herdar a salvação, não vai faltar para ti. O teu maná é para ser recebido de Deus diariamente. O Senhor Jesus insistiu tantas e tantas vezes, dizendo: não se inquiete com o dia de amanhã. Não se perturbe com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu mal. Você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Por que te perturbas? Por que não confias? Quando Pedro afundou na água lá, naquela noite fatídica que o Senhor desafiou ele a andar por cima d'água e ele afundou, o Senhor Jesus disse: por que duvidasse? Por que duvidas? Ele diz: está dentro da minha presença sustentar você. Se você confiar na minha presença, a minha presença sustenta a sua história.
a sua história pode ser marcada pela minha presença e pelo meu sustento, disse ele. E a terceira coisa que ele falou ali é a vara de Arão, que floresceu. E a vara, eu disse, significa, da parte do Senhor, significa propósito. A sua vida não está aí ao Deus dará. A sua vida não está aí como um por acaso. A Escritura diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. E que, portanto, há um propósito de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo, quando Ele diz que a arca, a vara de Arão está dentro da arca, Ele está dizendo, dentro da minha vontade, há propósito para você. A minha presença estabelece propósitos. Como eu já brinquei aqui outras vezes, irmãos, não, Deus não deseja, não chamou a gente para viver o estilo de vida da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. E aqui eu gostaria de acrescentar, e já emendo com a mensagem de hoje, eu gostaria que a palavra de hoje ajudasse a gente a se libertar, irmão, de algumas coisas. Eu espero que essa palavra que está chegando para você, liberte você de algumas nuvens escuras na sua mente e no seu coração sobre o seu relacionamento e a sua jornada com seu Pai Celestial. Que você tire alguns pesos do seu ombro, eu espero. E aqui eu gostaria de dizer, irmão, não confunda, eu já estou avançando, isso aqui eu não disse naquela mensagem. Não confunda propósito de Deus com chamado de Deus. Não é a mesma coisa. Deus não tem chamado para quase tudo. Eu vou repetir. Deus não tem chamado para quase tudo. Os chamados de Deus são muito poucos. A Bíblia deixa entrever com clareza que o chamado de Deus é o chamado para a salvação. Deus me chama para a salvação. Isso é um chamado. E existe um outro ensino ali também, em Efésios capítulo 4, irmão, que deixa entrever que aqueles 5 ministérios, o apóstolo, o mestre, o pastor, o profeta e o evangelista, são chamados. Ou seja, Deus convoca pessoas para realizarem algumas tarefas, que Ele diz, eu chamo você. Você entende isso? Eu chamo você, Luiz Henrique, eu chamo você para ser pastor. Isso é um chamado. Mas eu acabei de dizer que no Novo Testamento, basicamente, chamado é só isso aí, e chamado para salvação, que é para a gente chamar todo mundo para salvação. O resto, irmão, é propósito. E aqui eu espero não escandalizar alguns irmãos. Por quê, pastor? Porque tem muitos irmãos confundindo o chamado com propósito. Como assim? Propósito é o que eu sou capaz. Olha, escute isso, irmão. Propósito é o que eu sou capaz, na vida que Deus me deu, de viver algo que eu consiga estabelecer um princípio e um propósito de Deus naquilo que eu estou vivendo. Propósito é dar um sentido espiritual para aquilo que eu estou vivendo.
Paulo diz assim, cada um permaneça naquilo que foi chamado. E o chamado aqui é, quando ele se converteu, o que ele estava fazendo na vida? Se era algo lícito do ponto de vista da palavra de Deus, era para continuar vivendo aquilo, não era para mudar. Ele chega a dizer assim, foste chamado, ou seja, te tornasse crente, sendo escravo, porque a escravidão era permitida naquela época, ele diz, continua escravo. Se tiveres oportunidade de te libertar, te liberta. Mas continua escravo, fica nisso aí. Eu agora sou crente, não posso mais ficar nisso. Eu agora sou crente, tenho que mudar isso. Eu agora sou crente, não posso mais fazer isso. Se é legítimo, correto e a Bíblia não condena, viva o que você tem que viver. E no que você viver, ponha propósito. De que jeito? Senhor, como é que eu posso transformar isso que eu estou vivendo em algo para a tua glória? Você entende isso, irmão? Tem gente que diz assim, eu tenho chamado para cantar no louvor. Não tem, não. Eu tenho chamado para ser, como é que o pessoal dizia antigamente aqui, que do louvor era? Levita. Tem chamado de levita. Não tem, não, irmão. Não existe chamado de levita. Eu tenho chamado para ser pregador. Não tem, não, irmão. Não existe chamado para pregador. Eu tenho chamado para ser diácono. Não tem chamado para ser diácono, nenhum. Mas como é que a Bíblia fala de diácono? Vai lá ver, irmão. Lá escolheram quantos diáconos lá no começo da igreja de Atos? Quantos? 7. E os apóstolos disseram assim, escolham homens de fé, cheios do Espírito Santo, com a vida na presença de Deus. E vocês escolhem os 7. Deem vocês propósito para a vida das pessoas. Você está me entendendo, irmão? Irmão, quando anos atrás eu entendi isso, irmão, saiu um peso do meu ombro. Que a minha pergunta era, Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim, Senhor? O pastor pregava que a gente tinha que fazer a vontade de Deus. E eu queria ficar agoniado. E eu dizia, Senhor, qual é a tua vontade para mim, Senhor? A tua palavra diz que é para eu procurar conhecer a tua vontade para a minha vida. Qual é a tua vontade, Senhor? Tu queres que eu seja missionário na África? Tu queres que eu seja um engenheiro? Tu queres que eu seja o quê? O que é que tu queres que eu seja, Senhor? Para com isso, irmão. Quer cantar no louvor? Treina. Te capacita, aprende a cantar, aprende a tocar um instrumento. Te candidata aí com os líderes do louvor, eu quero entrar. Porque se é chamado, irmão, eita. Já pensou se cantar no louvor fosse chamado? Não pode sair nunca. Porque chamado é irrevogável. Deus não volta atrás. Deus me chamou para ser isso e isso lá em tal lugar, assim, assim, assim. Por que você vem embora? É porque agora Deus não quer mais. Irmão, que confusão. Porque com essa ideia, essa história de chamado e propósito, se a gente não entender, irmão, a gente tem que considerar que Deus é esquizofrênico, que Deus é bipolar, que Deus está precisando de tratamento. Porque uma hora Deus diz uma coisa, outra hora Deus diz outra. É bipolar. Uma hora Ele quer que eu suba, outra hora Ele quer que eu desça. Uma hora Ele quer que eu esteja em tal lugar, outra hora Ele quer que eu esteja em outro lugar. Uma hora Ele quer que eu faça isso, outra hora Ele quer que eu faça aquilo. Meu Deus, que loucura, irmão. Tem crente ficando doido. Viva a sua vida como a palavra de Deus diz para você viver.
Faça o que você gosta de fazer. Seja prazeroso no que você quer fazer, que tem a palavra de Deus permissão. Você entende, né? E aí, pastor? E aí bote propósito. Bote propósito. Porque Deus tem propósito na sua vida. Mas qual vida que Deus tem propósito? Nessa sua, irmão. É propósito na sua que você está vivendo. Como assim, pastor? Você está me entendendo, irmão? Você está sacando o lance? Esqueci o nome do marido da Ivana. Rodrigo, perdão, Rodrigo. Rodrigo cria calopsita e outros pássaros, né? Quem quiser uma calopsita, pode entrar em contato com o Rodrigo. 10% aqui, o merchandise. Quem é que não conhece o Rodrigo? Levanta a mão, Rodrigo. Aí, ó. Eles moram em Sumaré, estão aqui já com a gente. Uma bênção. Vamos orar para ver se Deus quer que ele crie calopsita. Quem sabe Deus quer que ele não seja criador de calopsita. Acho que Deus quer que ele crie papagaio. Você está me entendendo? Não? Que loucura! Se o Rodrigo vai viver assim, todo dia tratando calopsita, vendendo calopsita, pensando, será que Deus quer que eu faça isso? Para, irmão! Para com isso! O que o Rodrigo tem que fazer porque ele é filho de Deus, ama o Senhor, e sabe que tem uma vara de Arão na vida dele, ele vai buscar viver qual o propósito que Deus tem nesse negócio de criar calopsita. Simples assim, irmão. Simples assim. Recebi uma palavra que Deus mandou eu largar a calopsita e ser mecânico. Se você quer resposta para isso, venha terça-feira. Porque isso aí não é profecia de Deus. Deus não tem chamado para profissão. Será que Deus quer que eu seja médico? Deus quer que eu seja engenheiro? Deus quer que eu seja vigia? Deus quer que eu seja investidor? O que Deus quer? Não, o que Deus quer é que você seja feliz com o que você faz. Seja feliz com o que você faz. O que você quer fazer? Corre atrás do que você quer fazer. Faça bem feito. E encontre ali propósito. Como é que Deus pode me usar? Criando calopsita, perdão, irmão, vou ficar no exemplo. Como é que Deus pode me usar criando calopsita? Como é que eu posso ser bênção na vida de pessoas aqui criando calopsita? Como é que as calopsitas vão contribuir para a glória de Deus? Dá uma pregação, hein? Calopsitas para a glória de Deus. Que pregação legal que essa aí aqui. Mas tem pastor, tem líder, tem igreja querendo botar o povo de Deus em cabresto. Querendo botar o povo do Senhor debaixo de jugo. Gerando uma geração de gente infeliz. De gente maltratada. De gente oprimida em igreja. Maltratada por falsa palavra de Deus, irmão. Deus não quer maltratar ninguém.
Tem gente vivendo debaixo de jugo, fazendo o que não gosta, fazendo o que não quer, porque alguém disse da parte de Deus que ele tem que fazer aquilo, ele está oprimido, está abatido, e ainda diz assim: esse foi o fardo que Deus me deu. Que fardo, irmão? Que fardo desgraçado, que Deus miserável. Que Deus miserável que nós temos. Que vive a nos maltratar. Que vive a dar para a gente o que a gente não gosta. Que obriga a gente a viver de um jeito que a gente não quer. Estou falando de propósito, amém? Chamado é outra coisa, tá bom? Eu fui chamado para pastor. Isso tem chamado. E eu briguei com Deus, você sabe disso, eu briguei 4 anos, porque eu não queria. Mas Deus não abriu mão, porque o chamado dele é irrevogável. Se eu te chamei, tu pode espernear o quanto tu quiser, tu vai. Chamado é chamado. E chamados são poucos, muito poucos. A grande maioria de nós somos chamados a viver em propósito, irmão. Encontre propósito na sua vida. Encontre o propósito de Deus na sua vida. Aprenda isso. Espero ter tirado um bocado de jugo. Quando eu aprendi isso, saiu um bocado de jugo dos meus ombros. Eu sou que nem pastor da Universal, irmão. Estou dizendo para você hoje, pare de sofrer. Mas é por outro motivo. É maravilhoso viver da arca. A arca tem tudo isso para nós. Por isso Obed prosperou tão rápido. Porque ele entendeu o que tem dentro da arca para ele. Quando a gente entende o que tem dentro da arca para a gente, a nossa vida é transformada. É transformada. Quando você entende que a palavra dele é central na tua vida, quando você entende que ele tem sustento para a tua jornada inteira, quando você entende que ele chamou você para encontrar propósito dele na sua vida, irmão, isso é revolucionário. Um casal está vivendo uma crise matrimonial. Como é que ele vai vencer essa crise matrimonial? Como? O jeito mais fácil é separar. Eu largo você, você me larga e acabou o nosso problema. Mas a arca não lida com isso. A arca não lida com isso. A arca lida com as tábuas da lei. As tábuas da lei lá tem direção. As tábuas da lei lá tem sustento para essa situação. E a tábua da lei e a arca da lei lá dentro tem um propósito para o seu casamento. Quando a gente descobre isso, que tem palavra, tem sustento e tem direção para o casamento que eu fiz, Deus vai dar a solução. O milagre acontece, como aconteceu na vida do Obed, vai acontecer na vida de todo aquele que entender que o que tem dentro da arca é para ele. O que tem dentro da arca é para a gente, não é para Deus. Deus não precisa daquilo. Nós é que precisamos. Uau! Uau, eu quero uma arca lá em casa. Aí então depois eu fiz a ponte com o Novo Testamento e disse que a arca é o... A arca é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Ele tem diversas funções. Uma delas é garantir a nossa salvação.
E tem crente que está vivendo assim, só com a garantia da salvação. É só isso que ele quer da arca. Que um dia eu vou ser salvo. O que mais você quer? Mais nada. Só a arca. Eu só quero a arca naquele dia. Mas Deus diz assim, dentro do coração do Espírito Santo. Dentro do Espírito Santo. Está a palavra do Senhor. Está o sustento do Senhor. E está o propósito do Senhor para nós. Todos que têm o Espírito Santo pertencem ao Senhor. E, portanto, tem provisão da palavra, de sustento e de propósito. Todo que crê no Senhor Jesus tem provisão de palavra, de sustento e de propósito. Quem que quer fazer isso na minha vida e na sua? O Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. A presença de Deus em nós hoje é o Espírito Santo. É a arca. E tem muitos irmãos com a presença do Espírito Santo neles e ainda vivendo como Abinadab. O Espírito está ali, mas não opera nada. Está apagado, entristecido. Mas tem muito crente que tem o Espírito Santo e está vivendo uma experiência de palavra, de sustento e de propósito extraordinário. No meio do povo de Deus tem Abinadab e tem Obed-Edom. Quem sou eu? Quem é você? Irmão, bota a arca lá para nós. Tem alguém lá no... Tem. Eu queria começar a partilhar com você hoje à noite sobre as duas portas da presença de Deus. As duas portas. A presença de Deus tem duas portas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Como é que diz os crentes? Me arrepio. É muito legal. A presença de Deus tem duas portas. Primeiro é a porta da minha vida. Onde Ele vem e entra na minha casa. Essa é a porta pela qual Ele passa. A porta do meu coração. Precisa ser aberta. E todos nós que cremos no Senhor Jesus, um dia abrimos a porta para a presença entrar. E a presença de Deus tem outra porta, é a porta da casa dele. Tem duas portas, a porta da minha casa e a porta da casa dele. Veja o que está escrito. Já vamos olhar lá a imagem. Diz assim: Hebreus capítulo 9, versículo 19 em diante, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Versículo 19 de novo diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Você já viu essa arca aí, né? Você vai encontrar muitos na internet. Essa parte de cima são dois querubins com asas estendidas, olhando para
tampa da arca. A tampa da arca. A arca tem uma tampa de ouro. Que aqueles 70 homens que eu mencionei na outra pregação que morreram, em Kiriat Jearim, morreram, porque eles levantaram a tampa e olharam o que tinha dentro. E morreram. Essa parte de cima, aqui é de ouro, ela é toda, a arca é de acácia, revestida de ouro, mas a tampa, ela é toda de ouro, com esses 2 querubins feitos, tudo numa peça só. Sabe como é o nome da tampa? O nome dessa tampa se chama propiciatório. Você já leu lá na Bíblia, né? O propiciatório, como é que é para ser feito? O propiciatório, está lá em Êxodo 25, nós não vamos ler, que é um texto longo. Lá em Êxodo 25 está dito que no Velho Testamento, era para as pessoas se aproximarem, né? O Moisés lá na tenda se aproximar, porque Deus iria falar com ele do propiciatório. O propiciatório, dali saía a voz de Deus, representada na pessoa dos 2 anjos. Ali Deus falaria por meio do propiciatório. Lugar de fala, como se diz hoje em dia. Qual é o lugar de fala de Deus? É o propiciatório. Então, era necessário se aproximar da arca para que ouvisse a voz que saía do propiciatório da parte de Deus. Isso são metáforas do Novo Testamento. O Espírito Santo está em mim para me dar direção na palavra, para sustentar a minha jornada e para dar propósito. Ele está em mim para fazer isso. Ele vai fazer sim ou não. Quando é que ele não faz? Quando o crente que recebeu a arca não vai até a arca. Tem que ir até a arca? Tem. Olha só. Então, quando eu usei a imagem da porta, quer dizer, Deus entrou com a sua presença por meio do Espírito Santo e botou a arca dentro de mim. E ele diz assim, o que entrou dentro de você foi a minha presença. Agora a minha presença tem uma porta. Que você dentro de você, não é fora de você, dentro de você, agora você tem que ir até lá e abrir essa porta e chegar na arca. E a coisa de Deus, irmão, só funciona quando as 2 portas dão as mãos. Estou fazendo bem visual para você não esquecer. Tem que dar as mãos. As 2 portas, elas têm que se encontrar dentro de mim. A presença que veio e entrou, e agora diz para mim e para você, vem você agora e entra. Eu entrei, eu estou aqui. Agora vem você e entra. Porque ele só fala no propiciatório. A fala de Deus é no propiciatório. A fala de Deus é na arca, sobre a arca. A fala de Deus é no poder do seu Espírito. E só no Espírito é que ele fala. E ele só fala se eu for a ele. Não existe jornada frutífera na nossa vida, mesmo tendo a promessa da palavra,
tendo a promessa do sustento, tendo a promessa do propósito. Eu repito, irmão, tem promessa da palavra, tem promessa do sustento, tem promessa do propósito. Mas isso não vai operar nada na minha vida, não vai operar nada na minha vida, não vai operar nada na minha vida se eu não for abrir a porta e ir até lá. Entrarei em tua presença, nós vamos cantar daqui a pouco, e diz o texto que a gente acabou de ler, irmão, diz o texto bem claramente: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde fica a arca, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu. Aproximemo-nos com um sincero coração. No capítulo 4, o apóstolo de Hebreus vai dizer: aproximemo-nos do trono da graça. Há um trono que foi posto dentro de você, irmão. Foi posto um trono dentro de você, um trono chamado trono de graça. E ele não está aqui na igreja, não está em sala de ninguém, não está na casa de ninguém. Ele foi posto dentro de nós. Nós somos o santuário. 1 Coríntios capítulo 3 diz que nós somos o santuário. E Deus me corrigiu aí. Porque eu já falei algumas vezes, e fui corrigido pelo Senhor agora, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não somos o templo do Espírito Santo. Peço perdão aos irmãos que já ouviram esse ensino meu, que eu tenha falado dessa maneira, peço perdão. Porque o Senhor me mostrou claramente que nós não somos o templo, no sentido do Velho Testamento, da metáfora do Velho Testamento. Nós somos o santuário. É a mesma coisa? Não. Se você for e olhar na internet, ou quiser visitar a Universal lá em São Paulo, né, com a réplica do templo, você vai ver que lá dentro do templo tem um lugar chamado Santo dos Santos. Santo dos Santos. É o que está atrás do véu, que se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu, representando o seu corpo, dado por nós. Rasgou-se o véu e agora a gente pode entrar no Santo dos Santos. Sabe como é que se chama na tradução em português o Santo dos Santos? Santuário. Nós não somos o templo todo do Velho Testamento. Nós somos só o santuário. Nós somos a habitação da arca. O lugar onde fica a arca é o Santo dos Santos. Quem é esse Santo dos Santos? Você e eu. O lugar de fala de Deus é o Santo dos Santos. Eu aprendi no meu curso de teologia, quando jovem, com a teologia liberal, que dizia assim: quando se rasgou o véu, Deus saiu de lá de dentro. E eu achei aquilo muito bacana, né? Ingênuo. Teologia liberal me ensinando que Deus saiu do Santo do Santo, agora Ele está em todo lugar, e está em todo mundo, e todo mundo é uma maravilha, e o amor vai guiar todo mundo, e o mundo é uma maravilha, cheio de gente boa e agradável, porque a presença de Deus agora está em todo lugar. E Deus está em todas as religiões, Deus está em todas as pessoas, Deus está em tudo. E eu acreditei ingênuo. Mas foi só lá, irmão, graças a Deus. O Senhor já me corrigiu há muitos anos. Porque eu aprendi que quando o véu se rasgou, não foi Ele que saiu. Foi Ele que nos chamou para entrar. Então não é todo mundo que tem acesso à presença de Deus. É só quem se tornou santuário. Você é santuário do Deus bendito. Ele habita em você. Está pronto para fazer em você como fez na vida de Obed-Edom.
Mas ele diz hoje, e com isso eu termino. Ele diz hoje: entra na minha presença. Você tem que sair do lugar onde está. Estou falando espiritualmente, né? Você está entendendo? Você tem que sair do lugar onde está e entrar na presença dEle. E quando eu saio do lugar onde eu estou e entro na presença dEle e passo por essa porta, o íntimo do Espírito de Deus se encontra com o meu íntimo. A presença da arca se encontra com a minha presença. O poder da arca se manifesta naquele que está diante dela, na presença dela. Esse é o desejo de Deus para nós. Que a gente viva como um santuário de arca, maravilhosamente, poderosamente, graciosamente, usufruindo da presença dela na nossa vida. E Ele chama eu e você. Sai daí onde você está. Sai do seu lugar. Ele está dizendo assim: sai do seu lugar de fala. Para de falar. Para de ser dono da sua vontade, da sua razão. Pare de argumentar com você e com os outros sobre você e sua vida. Vem ouvir eu diante da arca. Sai do seu lugar e vem para o meu lugar. Por isso ele diz que foi aberto um caminho para a gente chegar no trono, para a gente chegar na presença, para a gente poder se desfazer da gente e poder estar com Ele. Porque é só quando a gente faz isso é que a presença opera em nós como operou em Obed. Não tem outra maneira de operar. Queres transformação na tua vida? Precisas correr para a presença. Queres um casamento diferente? Queres um marido diferente, uma esposa diferente? Corre para a presença. Queres uma vida financeira diferente? Corre para a presença. Queres ter um coração diferente? Corre para a presença. Queres ter um temperamento diferente? Queres ter a tua alma curada? Corre para a presença. Queres cura de todas as tuas histórias passadas e algo novo acontecer na tua história? Corre para a presença. Quero perceber os destinos, os propósitos de Deus na minha vida. Corre para a presença. Não acontece nada fora da presença. Pastor, tem acontecido bastante coisa na minha vida da parte de Deus e eu não corro para a presença dEle, não. Irmão. Tenho recebido bênção de Deus e não estou indo para a presença dEle. É mesmo. Eu te aconselharia a sair pela igreja a procurar quem é que está orando por você, irmão. Procura. Tem gente orando por ti, querido. Você está sendo prosperado que nem Obed e não está indo para a arca? Tem alguém indo para ti. Tem alguém indo para ti. Tem alguém indo no teu lugar. Porque só sai da arca, não sai de outro lugar. É só da arca. Tem que ir lá buscar na arca. Alguém está indo buscar para você, irmão. E se isso é verdade na sua vida, se isso é verdade na minha vida, a gente deveria correr para a arca só para buscar para os outros, então.
Estão buscando para mim, eu estou tão abençoado, vou correr lá para buscar para os outros também. Olha que coisa. Chega por hoje. Amém, irmão? Semana que vem a gente termina. Não perca o próximo capítulo. O que é que eu queria que você guardasse hoje? O que é que eu desejo de todo o meu coração? Que Deus falasse com você o que tem falado comigo. Tem meditado e buscado a presença do Senhor? E essas coisas que eu estou pregando para você, Ele tem falado comigo. E eu queria pedir para você hoje à noite, se você esquecer de quase tudo que você ouviu, que você guardasse dentro de você tem uma arca, se chama Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem provisão da palavra, do sustento e do propósito para você. Guarde isso. Não esqueça isso. O Espírito Santo tem isso para você. Palavra, sustento, propósito. E isso só vai se manifestar na minha vida, na sua vida, à medida que a gente entender que essa presença tem uma tampa. E essa tampa tem que ser aberta. E quem abre essa tampa com fé, como ele disse, se aproxima com fé, a arca não mata. A arca não mata. Pelo contrário, quando abre o propiciatório, a vida da gente é inundada com o que está lá dentro. Se você guardar isso, irmão, eu já vou ficar feliz com o que Deus tem falado comigo e com você. Isso é para alegrar o nosso coração. Eu estou muito, muito, muito alegre de saber que nós podemos viver o propósito, que ninguém precisa viver oprimido por algum chamado que acha que tem, que não tem, mas que pode viver livremente. Deus nos libertou para ir e vir e encontrar propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?